Fala pessoal, tudo beleza? Hoje nós temos uma entrevista muito especial. Nós vamos falar com o Eric Amaral. Ele é um especialista, né? E especialista no termo de tirar certificações. Por quê? Porque hoje o nosso assunto é certificações. O Eric vai vir aqui trazer um pouco da sua experiência, falar um pouco sobre certificações, falar um pouco deste assunto que todo mundo quer saber. Então, seja bem-vindo, Eric. Vamos falar um pouquinho primeiramente do Eric, conta um pouco da sua história, como que você desenvolveu-se na sua vida profissional. Fala um pouco aí para o pessoal que está assistindo a gente. Primeiramente, Bruno, obrigado aí pelo espaço no canal Curto Código aí. É sempre legal dar essa moral aí para o pessoal que está começando, que está se desenvolvendo, está aprendendo tecnologia. Bom, eu comecei ainda pequeno, me interessar por tecnologia, né? Desde pequeno, eu gostava de computadores, né? Na época que a gente sabe que aqui no Brasil, com reserva de mercado, ali na década de 90, você acha que você passou um pouco por isso também? Era muito difícil, né, ter um computador, então a gente aprendia com um dos outros, né? Então, aprendi muito ali a me desenvolver com computador de parentes, etc, né? E um tio meu que deixava ali, ele tinha um, então era um privilégio de poucos na época, né? E ali eu comecei a aprender muito, né? Naquela época ainda de DOS, o Windows 3.11, né? Acho que eu perdi meu medo de linha de comando nessa época, né? Eu costumo brincar nisso. Mas enfim, aí mais para frente eu também ganhei um computador usado enfim, aprendi a mexer nessas coisas. Sempre fui futucão, né? Desde pequeno. Então, desde pequeno eu já sabia o que eu queria fazer quando crescesse, né? No mundo Legal. de tecnologia. E entrei aí na Faculdade de Engenharia da Computação, né? Na Unig. Foi em 2008, né? Eu sou péssimo para guardar datas, inclusive as minhas, desculpa, galera. Tudo Mas bem. foi em 2008, né? E cursei engenharia da computação. É, a princípio ali eu saí da faculdade como desenvolvedor, né? Fui desenvolvedor junto com o Bruno aí, né? Em vidas passadas. A gente foi desenvolvedor Java, né? Eu trabalhei com Java na época, Forms e Reports, umas coisas mais antigas, né? Que hoje já estão mais em desuso, né? Segui nessa carreira de Java e Java EE até então na época, né? E tudo que envolvia ali essas tecnologias. Em 2014 eu entrei na empresa que eu trabalho atualmente, na Inetrix, né? Como analista de performance Java EE. E entrei num projeto interessante que a gente tinha um cliente com um sistema comercial bastante grande, bastante acoplado, bem problemático. E ali eu também aprendi muito, né? Aprendi muito sobre performance de aplicações, que é uma coisa que, assim, por incrível que pareça, as pessoas acham que conhece, mas nem tanto, né? Tem muita coisa que a gente precisa, digamos assim, abrir o capô para ver como é que funciona dentro para entender o que está pegando, né? Então, aprendi a fazer tuning de JVM, aprendi a fazer tuning de garbage collector, que eram coisas assim que davam bastante problema na época, né? Principalmente em código mal implementado, né? Acho que isso Uhum. é um ponto muito importante. E também me aventurei ali pela parte de banco de dados, né? Principalmente Oracle Database, que hoje é um legado, né? Hoje ainda é muito presente, mas a gente sabe que é uma tecnologia que é um mundo, né? É muito parrudo, é bastante potente, transacionalmente falando, assim, escala muito bem, né? Pelo menos verticalmente, né? Hoje a gente sabe que tem outras abordagens. Uhum. E nessa época eu comecei a tirar certificações, né? Comecei a tirar até para o aprendizado da tecnologia, de como ela funciona, qual é a arquitetura, né? Como eu disse, a gente trabalhava com performance, então performance, você precisa saber como as coisas funcionam por dentro, né? Uhum. E o estudo de certificação foi ali que eu comecei a tirar certificações, inclusive para essas duas tecnologias, né? Java e Oracle.
para aprender como essas coisas como essas tecnologias funcionam. Eu já não desenvolvia mais, né? Não como carteirinha, né? Obviamente eu metia a mão em código para fazer recomendação de código, para fazer recomendação arquitetural, para até desenvolver alguns agentes nossos, né? Coletores, etc. Então a gente acabava também mexendo com código também. Codava já em outras linguagens, né? Além do Java, obviamente, o Java sempre foi a que eu tive mais experiência ali no passado, né? E aí, enfim, depois eu segui uma carreira de liderança, né? Aí parei mais de ficar com cliente, assumi ali uma coordenação de performance de aplicações. Depois eu fui a gerente de engenharia de performance na minha empresa. Hoje eu estou até numa transição de carreira, né? Porque a performance hoje também se traduz muito em SRE, então a parte de Uhum. SRE e cloud hoje nós temos aqui é, algumas equipes, né, para esse fim. Só que dentro do mundo DevOps, dentro do mundo SRE, por que não, né, que segue ali os fundamentos do DevOps, né, as coisas precisam estar muito conectadas, né? Uhum. Então, também hoje eu estou num papel de é, puxar a galera do desenvolvimento junto com a gente, aqui dentro da empresa, seja no cliente, seja na empresa, puxar a arquitetura de aplicações para conversar, a gente precisa falar a mesma língua, né? E aí, obviamente, fazer ali tudo acontecer de forma sinérgica, né? A gente sabe que silos de informação hoje em dia não são bem-vindos, né? Então, acho que isso é uma coisa do passado. Então, hoje, isso é um pouquinho da minha história, né? Perfeito, não, é muito bom você falar, assim, um pouco as pessoas conhecem um pouco dessa história e conseguem também entender que o caminho ele é trilhado com base também na aquisição de conhecimento. E aí esse Exatamente. é o próximo tópico que eu queria abordar, queria falar, né, na nossa entrevista, é como que as certificações fazem a diferença, na sua opinião, assim. Vamos pensar um pouco no mercado de trabalho e ver como que as certificações vão fazer diferença para aqueles que tiram as certificações. Eu acho, Bruno, que aí tem uma opinião minha, tem dois pontos a se destacar quando você fala de certificação, né? A gente sabe, a gente escuta muito no mercado algumas falas do tipo, aquele cara ali é certificado, mas ele não sabe nada porque não tem a vida prática. Ou então, o cara que é certificado, ele com certeza sabe muito mais do que o cara que só pratica, né? A gente sabe que o melhor dos mundos é unir essas duas coisas, né? Então, assim, só a certificação, obviamente, quando você não pratica, de um assunto que talvez não seja a sua área, talvez você até consiga tirar, mas é um conhecimento que a gente sabe que o cérebro da gente esquece rápido, então a gente precisa estar sempre se renovando, não parar de estudar. Acho que por isso também as certificações, elas hoje têm tempo de validade, né? Mas eu acho que, assim, a primeira coisa que eu queria desmistificar, tá? O melhor dos mundos é a união das duas coisas, a prática e a teoria. A gente sabe que hoje existem algumas certificações, provas de certificação que são práticas, né? E isso tem aí, na minha opinião, um diferencial sobre as provas que se respondem com múltipla escolha, por exemplo, né? Uhum. Mais decoreba, né? E quando é prático, você mostra ali na hora H as coisas acontecendo durante o seu exame. Tá? Então, eu acho que essas são as duas coisas que eu queria pontuar para começar o debate das certificações. Né? Segundo ponto, a forma que você estuda para uma certificação, e aí não importa a tecnologia que você optou, né? Ela se baseia em fundamentações. Né? Então, você não tem como tirar uma certificação sem passar por cada assunto ali fundamentado. E hoje, gente, acreditem se quiser, falta mais fundamento do que conhecimento avançado no mercado. Porque, por exemplo, as pessoas aprendem hoje a programar, na minha época, acho que na época do Bruno também, né, e dos mais antigos, na universidade a gente aprendia a programar com Portugal, né? Tipo, vai aprender a fazer um algoritmo, depois você entra
ali na parte de orientação a objeto, estruturas de dados, etc. E hoje o mundo está muito acelerado, né? Acho que o mercado obrigou um pouco isso, então tem muita gente aí aprendendo a programar, tipo, como programar Python, né? Já começa ali no tutorial, né? É, nada contra esse tipo de estudo, eu acho válido também, como eu disse, eu também sou fução, né? Mas é bom não atropelar os fundamentos para que você na frente consiga é, ser mais autônomo dentro de uma tecnologia. Você não deixar um assunto passar batido, você bate menos cabeça com problemas simples, né? Então, acho que o estudo voltado para a certificação, ele te ajuda, mesmo se você não tinha certificação, mas só a rotina de estudo da certificação te ajuda a aprender numa ordem certa, né? Determinado conceito, tá? E, obviamente, aquilo acaba sendo. Aí eu já estou usando o meu chapéu de líder, tá? De equipe. Quando a gente precisa recrutar, quando a gente precisa. A gente sabe que o mercado está aquecido, volta e meia, a gente tem que buscar profissionais no mercado. Acaba sendo um critério de desempate na hora de você buscar nas redes sociais aí. Quem conhece determinada tecnologia, né? É muito mais fácil hoje você filtrar por uma certificação do que você puxar para a conversa e ficar ali tentando perguntar ou entender na prática o que aquela pessoa já fez, né? Se ela teve contato com a tecnologia ou não. Então, acho que num critério de busca também facilita muito o mundo, tá? Então, acho que, no meu ponto de vista, são essas as importâncias das certificações, né? Comprovação de conhecimento, obviamente, a gente sabe que a prática andando ali lado a lado é muito importante, né? E também para você ser ali, você ganhar ali o selo que você teve contato, teve experiência com aquela tecnologia e, portanto, ali você está apto a trabalhar. Tá bom. Outro ponto também importante de como as certificações fazem diferença, né? Alguns cloud providers, por exemplo, a gente está falando aí de Amazon, que é a AWS, a GCP e Oracle Cloud, elas têm parcerias com muitas empresas de mercado que te permitem, não só pelo número de certificados, as empresas ganharem em volume de negócio clientes através dessas parcerias, como também através desses programas de formação, você ganhar mais ainda treinamentos em termos dessas tecnologias. Então, acho que é um outro ponto importante aí a destacar como uma vantagem pessoal e empresarial das certificações. Um outro tópico importante que eu acho que o pessoal tem curiosidade, assim, que perguntam muito sobre isso, é essa questão de ter uma formação acadêmica ou tirar uma certificação. Há um debate em que alguns acham que é mais produtivo ter uma certificação do que ter uma formação acadêmica. Outros dizem que é indispensável ter uma formação acadêmica e uma certificação é algo que pode ficar em segundo plano. E aí, Eric, essa pergunta que eu queria te fazer. Qual a sua opinião a respeito desse debate? Nós puxamos mais para a formação acadêmica, para a certificação? Como você vê esse tipo de discussão? Eu acho, Bruno, que depende das prioridades de cada um, né? A gente sabe que tem focos diferentes ali, tanto a certificação quanto a visão acadêmica, né? E aí a gente está falando de graduação, especialização em MBAs, mestrados, doutorados, tudo mais, tá? Eu acho que tudo se complementa, tá? Obviamente, em termos de mercado, principalmente para tecnologias específicas, né? A certificação é mais válida, tá? Mas a gente sabe que hoje não é só tecnologias específicas, você tem fundamentos, você tem processos, você tem toda uma teoria por trás disso, não que não exista aí certificações, por exemplo, do mundo DevOps, né? A coisa mais fundamentada, né? Mas eu acho que a vida acadêmica ajuda você nos fundamentos também, mas a conectar as coisas, tá? Eu, por exemplo, vou dar meu próprio exemplo. Eu me sinto na dívida, eu foquei muito em certificação nos últimos tempos, nessa primeira jornada que eu tirei.
Mais para frente, com a transformação de cloud, etc., eu precisei correr atrás desse conhecimento, precisei correr atrás de infrastructure, precisei correr atrás de containers e tudo mais. Então, eu andei nessa pegada mais forte para me atualizar também, né? Acho que ajuda. Mas é importante a gente ter os dois, tá? Mas, obviamente, a gente sabe priorizar, né? O que está sendo importante em cada momento, tá? Gente, não existe, assim, de uma forma geral, não existe estudo ruim, não existe absorção de conhecimento ruim. Toda forma de você ganhar e melhorar em termos de conhecimento é muito importante, tá? Beleza, então, agora vamos falar um pouco de dicas assim pro pessoal, as dicas que o pessoal quer saber. O pessoal sempre pergunta, né? Dá umas dicas pra gente, pra quem quer se certificar, qual a melhor forma de estudar, qual a melhor forma de se preparar, o que que você vê na sua experiência, na sua opinião, que são dicas importantes para quem quer tirar uma certificação. Bruno, essa é uma pergunta muito importante porque eu acho que as pessoas têm uma dificuldade também de encontrar tempo para isso, né? Hoje a gente tem a sorte de ter muitas aí plataformas online de aprendizado, né, de vídeo, né? Acho que algumas são muito conhecidas, que você consegue comprar cursos relativamente baratos aí, de qualidade que vão te ajudar nessa jornada, tá? Antigamente, e aí eu não tô menosprezando o método, também gosto, tá? Mas antigamente a única solução que tinha é você ler o livrão, né? O famoso livrão de um palmo de altura, né? E aprender sobre aquilo e implementar os conceitos que a gente vê nesse material, né? Agora a coisa está muito mais dinâmica, né? Então, com esses sites de aprendizado, você otimiza o seu tempo, né? Já tem ali mais ou menos o direto ao assunto, né? Ó, eu posso dizer que nos últimos meses eu vim numa corrida que eu tirei, um exemplo, duas de Kubernetes, uma em 2021, a CKA, né, que é de administração de cluster, a CKAD eu tirei agora esse mês, saiu na semana passada. Até o meio do ano eu vou tirar a CKS, mas o que? Terraform eu tirei em novembro, Google Cloud mês passado, a Associate a primeira. Segundo semestre do ano passado eu tirei a AWS Associate a primeira também. Tudo isso eu consegui com às vezes até mais do que 8 horas de trabalho. Então, quando eu morava longe, a gente ficava ali tentando usar esse tempo de alguma forma. Depois que eu deixei de morar longe, né, morei mais perto do trabalho, eu notei que eu não conseguia mais tempo para estudar. Mas na verdade não é que eu não conseguia mais tempo para estudar, eu não me dava o tempo para estudar, né? Estava sempre ali enrolado com trabalho e outras coisas. Então, acho que uma coisa importante pessoal, reserve um tempo para isso. E esse tempo é, tem ali uma gestão de rotina, tipo, no fim do dia. Eu gosto de estudar no fim do dia, tá? Existem alguns estudos por aí afora que dizem que o aprendizado de noite, eu sei que a gente está de cabeça quente, é chato, mas o cérebro persiste melhor as informações durante a noite, antes de você dormir. Se você estuda de manhã, beleza, você está com a cabeça fresca, mas durante o dia você pode já ter jogado essa informação num buffer lá que já foi, né? Então, é uma coisa que funciona bem para mim. É no fim do dia. Ah, e quanto tempo? Meia hora, uma hora, duas? Se conseguir. Não precisa também. Programa ali, já que tem ali tantos vídeos hoje na internet, às vezes até gratuitos, né? Programa ali uma rotina, assiste X capítulos por dia. Não deixem de implementar os conceitos. Eu acho que isso é muito importante. Está estudando para nuvem lá, AWS, GCP, não importa. Cria uma continha, a gente sabe que toda conta aí inicial de cloud tem créditos e créditos à vontade aí para só liga ali um billingzinho para você não fazer besteira, um alerta, mas tem créditos e créditos ali para você gastar. Obviamente nem todos os serviços são disponíveis para uma conta pessoal, mas não tem problema. Normalmente os outros podem cair conceitualmente numa prova. Não tem nada que você precise estudar a fundo, né? E aí, gente, sobre provas de múltipla escolha, tá? Eu tenho, não só de múltipla escolha, mas as práticas também. Eu tenho uma preferência, eu sei que muita gente tem dificuldade com inglês, mas eu tenho uma preferência com provas em inglês, tá? Por quê?
traduções técnicas costumam ser um problema. Quando você tem o nome de um, vamos supor, de um método lá, de algum SDK, de algum framework que a gente está usando. Estou dando um exemplo aqui, tá? Que isso é traduzido, isso pode causar confusão. Eu vou dar um exemplo que eu passei na prova de Google Cloud. Eu não consegui, por alguma razão, e aí eu preciso até procurar saber sobre, eu não consegui agendar essa prova em inglês, né? Ele pegou o idioma da minha região, né? Seja por test center, seja por online, isso é outra coisa que eu vou falar também. E eu fui fazer essa prova, e lá nessa prova tinha uma questão que caía. Aí eu vou falar uma língua aqui meio Kubernetes, quem conhece aqui vai entender, né? Tinha lá uma questão que era do tipo: eu tenho alguns microserviços, cada um com a sua imagem, eu preciso deployar num cluster. Qual é a melhor das opções aqui, né? E precisava ter autoscale, né? Qual desses mecanismos permite escalabilidade automática, que era o termo que estava usando ali na prova em português. Aí tinha lá: criar um conjunto de replicação, criar uma implantação nova. E assim, as respostas não fazem sentido, mas se você traduz para o inglês, você vê que é criar um deployment, criar uma réplica set. Então, assim, muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Teve outra também que eu tinha que atribuir o papel de administrador de faturamento, billing administrator, né? Uma role. Então, muito cuidado com isso, tá? Eu até deixei o feedback na prova, assim, que no final das provas costumam vir ali: o que você achou da prova, qual foi a sua experiência, né? Você pode dar a sua opinião ali. Essa foi um recadinho que eu deixei para eles, tá? E outra coisa aqui que eu ia falar também para quem quer fazer prova, é se na sua cidade, a gente sabe que o Brasil tem algumas cidades que não tem test center, né? Tem alguns órgãos aí que fazem as provas, são credenciados para fazer as provas para as empresas, né? Aqui no Rio de Janeiro tem alguns, em São Paulo, obviamente. Mas se tiver o test center na sua cidade, dê a preferência para o test center. Por quê? Você vai chegar num ambiente ali já propício para você fazer a sua prova, com tudo instalado. Se a internet cair, por exemplo, no meio da prova, é uma responsabilidade do test center resolver isso, né? Ao passo que, quando você faz uma prova na sua casa, você está sujeito à internet da sua casa cair, a sua mãe abrir a porta, né? E o ambiente ali quando você faz uma prova em casa, você tem ali um requisito de ser o mais limpo possível, né? Então, eu, por exemplo, tiro tudo da parede. Eu tenho aqui umas bicicletas aqui atrás, eu tiro elas da parede, tiro quadro, cubro, estante de livro com um lençol, assim, alguma coisa assim, porque eles pedem realmente, o proctor, que é a pessoa que toma conta do seu exame, pede para olhar todo o seu ambiente. E se tem alguma coisa embaixo da mesa e tal, você tem que ficar ali virando notebook, mostrar que você não está com relógio de pulso e etc, né? Então tem todo esse processo ali para você fazer em casa, ainda tem esse incômodo, né? Você desarruma a sua casa toda para fazer uma prova, né? Se você não tem um ambiente completamente vazio, né? Então, acho que são pontos importantes ali, né? Sobre execução de prova, né? E aí, gente, as provas de múltipla escolha, né? Aquilo, né? Acho que tem que fazer, estressar muito as questões que você errou. Eu gosto de fazer mind map, né? Mind map é tipo assim: você vai estudar a AWS, tem N serviços lá, você vai fazendo anotações ali sobre cada serviço. Lendo documentação também, isso é muito importante, não usa só o curso. Bate um olho lá na documentação também para ver o que diz, né? Que você pode pegar a diferença. Já aconteceu, por exemplo, numa prova de Oracle Database que eu fiz muito no passado, e aí eu acho que isso é importante. A prática ajuda muito nisso, né? Tinha uma pergunta que eu achei uma resposta errada num simulado que eu fiz, né? Que era: se você alterar o parâmetro, né? Tem alguns parâmetros de memória do Oracle, né? Se você alterar lá o SGA Max Target, eu acho que era isso. O que que acontece? Não, botar o SGA maior que o. Enfim.
do que o SGA Max Target. O que acontece, né? Na verdade, na prática, a instância não sobe, né? Mas a prova dizia que a instância ia subir com os dois parâmetros igualados, o que não é uma verdade. Então, isso pode acontecer, então sempre pratiquem, né? É muito raro, tá? Essas provas sofrem correção e revisão constantemente, tá? As provas práticas eu tenho menos esse medo, porque a prova prática Kubernetes, por exemplo, quem quer tirar a prova de fazer certificação de Kubernetes, a prova é prática, tá? Não são questões difíceis. Tem alguns labs, até nos cursos que a gente compra, que são bem construtivos, são bem próximos. No caso do Kubernetes, tem um que você ganha no voucher, tá? Você ganha um lab chamado Killer.sh, que é um lab mais difícil que a prova, então você é submetido a cenários que até no tempo é difícil, né? Você fazer toda a prova, né? Então, assim, é uma casca a mais ali que você ganha para ir para a prova real, né? Então, eu gosto muito de prova, exames práticos, porque você se sente confortável, você não fica ali com medo da pegadinha, né? Tem pegadinha também, mas você não fica com medo da pegadinha da resposta. Tipo, se você executou meio cenário, 80% do cenário, isso vai ser considerado, né? E dedicação, gente. Dedicação, gestão de tempo, é isso aí. Beleza, muito obrigado. Bom, Eric, a gente está chegando aqui ao final da nossa entrevista. Primeiramente, queria agradecer, né, pela sua presença, por você ter vindo falar com o nosso público a respeito de certificações. É um tema muito buscado, né? As pessoas procuram saber muito mais sobre. Então agora, deixar o espaço aqui para você dar o seu recado, falar aquilo que você acha importante. O espaço é seu. Só agradecer aí, Brunão. E aí, o recado que eu queria dar para o pessoal que está começando, sejam curiosos, né? Corram atrás. O mercado hoje de tecnologia tem um apetite por conhecimento, uma necessidade de conhecimentos, às vezes até fundamentais, né? Como a gente disse ali, os fundamentos são importantes, a gente vai arrastar isso para a vida inteira. Para a gente até falar de assuntos avançados, né? Às vezes a gente volta no fundamento. Então sejam curiosos, corram atrás. Hoje a internet está cheia aí de materiais gratuitos, pagos, enfim, eu acho que fica para o gosto e para a disponibilidade de todo mundo, né? Pesquisem, implementem, testem, façam laboratórios. Eu sempre sou muito fã de laboratórios, assim, vejam a coisa funcionando, né? E é isso, galera. Cai dentro, curta o código e vamos junto. É isso aí, muito obrigado. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Curtam o nosso vídeo, compartilhem com seus amigos, com as pessoas, para que todos tenham acesso a esse conhecimento. E nos sigam em todas as redes sociais. facebook.com, curta o código, Instagram, curta o código, o nosso canal no YouTube também, que você está assistindo, o canal da Curto Código. E nos vemos numa próxima oportunidade. Muito obrigado a todos. Tchau, pessoal!